Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O livro de hoje é Carmila, a Vampira de Karnstein, da editora Pandorga, edição belíssima, em capa dura, carmim, onde você tem prólogo, você tem artigos sobre o período vitoriano, artigos sobre o autor, você tem muitas coisas incríveis sendo colocadas nessa edição. Inclusive você tem todo um trecho do livro dedicado à criação da lenda do vampiro, do mito do vampiro, como nós conhecemos hoje em dia. E isso acontece porque o cara que escreveu, Sheridan Le Fanu, o nome dele, ele é um irlandês, e ele é conhecido como sendo o grande pai da história de terror inglesa, mesmo sendo irlandês, tá bom? Ele vai escrever Carmila, e Carmila é o primeiro livro em prosa de vampiro que se tem notícia no mundo, tá? No mundo moderno, que esse livro é da século XIX. Mas, Lívia, e Drácula? Drácula vai beber na fonte de Carmila. Carmila vem antes de Drácula. E o Le Fanu, se é assim que se pronuncia o nome dele, ele também vai ser, na verdade, um grande influente na era vitoriana, porque a era vitoriana, ela é uma era muito grande. A Rainha Vitória, ela vai reinar por quase 50 anos, de 40 a 50 anos. Então ela vê muitas coisas se transformando e a Inglaterra se transformando, né? O período georgiano, que é o período dela, termina. E uma das características de literatura desse período é Jane Austen, por exemplo. Quando ela assume muito nova, com 18 anos, e ela vai, assim, morrer em 1910, 1900. Então ela vai ficar muito tempo no poder e a Inglaterra vai passar por períodos muito, muito drásticos, de mudanças muito drásticas. E você vai ver no período vitoriano a criação você vai ver o romantismo se instalando na literatura. Você vai ver a literatura gótica nascendo. Você vai ver também no período vitoriano Jack Stripador, né, que é um dos grandes, hoje em dia, um dos grandes ícones do terror que a gente tem hoje, o primeiro serial killer. Então, assim, é um período muito rico dentro da Inglaterra, principalmente em produção cultural. E lembrando também que a Rainha Vitória, através de seus filhos e netos, vai se tornar a avó da Europa. Literalmente, todo mundo, todas as grandes casas europeias nascem do útero da Vitória. Então, junto com essas pessoas, esses consortes, esses príncipes, essas princesas que vão para outras cortes na Europa se casar, leva também um pouco da cultura inglesa daquele período. Então, assim, quando a gente fala na era vitoriana, a gente tá falando em romantismo e ficção gótica. E esse cara, ele foi fundamental para que isso existisse. Enfim, voltando para a obra. Essa obra vai contar a história da Laura, que é a filha de um homem nobre. E ela e as duas preceptoras dela, mais o pai, a mãe tá falecida, eles moram num castelo no Império Austro-Húngaro, tá? Em algum lugar do Império Austro-Húngaro. E aí, um belo dia, eles estão lá, ela vive meio que isolada, porque é um castelo rural, né? Uma propriedade rural, não tem cidades por perto, tem alguns vilarejos. E como ela é uma moça nobre, ela não vai não vai ter amiguinhos guardadores de ganso. Então, ela vive só lá com as preceptoras. Um belo dia, o pai dela recebe uma carta de que uma visitante que estava marcada para ir passar um tempo lá, que era uma coisa muito comum entre as meninas da aristocracia, né? Elas irem para casas umas das outras passar um tempo, 1 mês, 2 meses. Ele recebe a carta falando que esta moça faleceu de um mal não identificado. E essa menina, ela era a sobrinha e protegida do dono do castelo, porque o pai da Laura, ele meio que é o senhorio do castelo, mas o castelo, a propriedade, o feudo quase, não pertence a ele. A Laura fica muito triste porque não vai ter uma coleguinha ali para brincar
quando de repente ocorre perto da propriedade deles um acidente de carruagem. E nesse acidente de carruagem, elas vão encontrar uma senhora e sua filha, ambas belíssimas, assim, belíssimas, mulheres lindíssimas. E a senhora chega com o pai da Laura e fala assim, olha, eu tenho um problema muito grande, ela é uma condessa, por consequente sua filha também vai herdar um título de nobreza. Olha, eu tenho um problema, eu preciso fazer uma viagem longa, minha filha está muito, muito doente, está ferida, eu vou precisar deixá-la para alguém cuidar. Vocês podem fazer isso? E a gente está falando do século XIX, onde as pessoas da aristocracia, elas eram muito facilmente enganadas. Ou não, né? Porque se você for ver hoje em dia, você tem casos de meninas como a Anna Delvey, que era uma menina sem posses nenhuma, que cria um alter ego e ela vai enganar grandes herdeiras de Nova York e ela vai pegar, assim, empréstimos de 40 milhões de dólares de bancos e as pessoas não acreditam nela só porque ela tem pose, só porque ela tem roupa e porque ela fala e é sedutora. Então, assim, você vê que a humanidade ela não mudou muito, né? E é o que vai acontecer com a Laura e o pai dela. Eles vão falar assim, claro, condessa, não pediram o RG da mulher, não sabe, nunca viram a mulher na vida, mas acham que ela é uma condessa, eles compram e falam assim, claro, condessa, deixa ela aqui, deixa essa menina aqui. E aí, a menina, o nome dela é Carmila, e ela vai desenvolver com a Ana um relacionamento um pouco pitoresco. Ao mesmo tempo em que mortes estranhas estão acontecendo nos vilarejos ao redor. Essa é a premissa de Carmila. Por que esse livro ele é tão importante? Como eu falei, é a primeira história em prosa de vampiro que se tem notícia, né? Que se tem registro em livro. O mito do vampiro, ele é um mito muito antigo, então ele é passado de tradição oral, ele está intrínseco na cultura, principalmente do leste europeu, tanto que quando Bram Stoker vai escrever Drácula, ele pensa também em colocar Drácula num castelo no Império Austro-Húngaro e no final ele passa para a Romênia. Mas é sempre ali pelo leste europeu. A mesma coisa vai acontecer também com Carmila. Ela vai instaurar alguns arquétipos que nós temos até hoje da vampira, por exemplo. A vampira, o vampiro como um ser extremamente sedutor, né? Como um ser de uma beleza absurda. E aí eu não sei porque eu lembrei daquela escrotice chamada Crepúsculo, em que eles falam assim, porque os vampiros precisam ser lindos porque eles precisam atrair a sua presa. Enfim, mas se você for ver, na verdade, o próprio símbolo de como o vampiro se alimenta de suas vítimas, né, que é furando a jugular delas e bebendo seu sangue, nada mais é, na minha humilde opinião, do que uma grande alegoria do ato sexual, né, da perda da virgindade. Porque se você for ver, quais são as vítimas favoritas dos vampiros? Jovens donzelas, né? E que é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Carmila, ela vai, por sinal, por causa disso, ser também um livro de ícone gay. É um ícone gay esse livro. Porque a Carmila e a Laura, elas têm um relacionamento muito íntimo. Obviamente, não tem em um livro do século XIX cena de sexo lésbico. Não vai ter. Mas, mesmo que você tente passar um paninho ali falando assim, não, esse jeito de carinho que elas se tratam era um jeito muito clássico à época. Gente, isso existe, tá? Muitas vezes em livros dessa época você pega leituras e descrições de meninas se chamando de querida, meu amor, se dando beijos no rosto, porque era uma época que isso era muito comum. Aliás, no próprio Japão atual, quando você vê isso muito em anime também, em dorama de japonês. No próprio Japão atual, o flerte entre pessoas do mesmo sexo, até determinada idade, tá? Até determinada idade, é algo muito bem visto, é algo comum. Porém, eu acho que esse autor ele realmente eleva
esse relacionamento porque a Carmila, ela precisa ser uma criatura extremamente sedutora. E ela vai ser uma pessoa sedutora não apenas no seu rosto fantástico, no seu corpo perfeito, mas ela vai ser uma pessoa extremamente sedutora da forma com que ela trata a Laura. Então, sim, o subtexto lésbico é uma realidade nesse livro, tá? Outra coisa que é um grande arquétipo, que é vampiros não gostarem de sol. A Carmila, ela não vai totalmente só andar à noite, ela não é uma criatura totalmente noturna. Mas ela é uma criatura que se levanta à tarde. Ela geralmente sai do seu quarto só à tarde. Ela é uma criatura que dorme em caixão. Ela se transforma num gato. Né? Drácula, se vocês forem lembrar no livro, ele se transforma num cachorro. Você tem no Carmila um personagem que é um personagem que lembra muito o Van Helsing, mas na verdade quem bebeu no livro foi o Stoker, o Bram Stoker. Então, o Carmila, o Van Helsing, na verdade, é baseado nesse personagem. Então, assim, são muitas semelhanças entre os livros, né? Porém, particularmente, como uma pessoa que já leu o Bram Stoker, já leu o Drácula e leu o Carmila agora, eu tenho a tendência a gostar mais do Carmila. Eu acho que, como o Carmila, ele também foi um livro editado em folhetim, né? Então, ele era publicado semanalmente. Ele tem uma coisa que eu gosto bastante, que é o tom de mistério dele. E ele tem essa coisa de os capítulos são muito curtos, são bem curtinhos, mas são capítulos que tem um cliffhanger. O autor, ele é muito bom em manter a aura de mistério. Você demora... obviamente que você tá pegando o livro pra ler, você sabe que a Carmila é uma vampira. Mas você demora na história a ter essa revelação de fato. E todo relacionamento que ela tem com os outros personagens são relacionamentos muito bem desenvolvidos. Eu achei essa leitura deliciosa. É uma leitura bem pequena. Acho que o livro deve ter... O livro em si, a história da Carmila... Tem, eu acredito que 130 páginas, mas o livro é um pouquinho maior porque tem todos esses textos de apoio que eu achei interessantíssimos. E eu recomendo muito essa edição, muito essa edição. Achei fantástica, linda, linda. A única coisa que eu falo que ela não tem é aquele cetinzinho, aquela fitinha de cetim para marcar o marca-página. Mas, gente, caguei. A edição é maravilhosa, isso que importa. A gente vai agora começar a sessão de spoiler, tá? O momento de spoiler. Antes disso, eu vou soltar aqui um aviso do nosso patrocinador, tá bom? Que no caso sou eu mesmo, porque quem paga isso aqui sou eu, isso sai do meu bolso. Oi, tá gostando do episódio, mas não quer tomar spoiler? Sem problema, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais pra você. E agora, spoilers. Pois então, Laura e Carmila se tornam grandes amigas. E tem uma coisa que a Laura, ela olha pra Carmila, a primeira vez que ela olha a Carmila, ela tem um grande susto. Quando ela tinha 7 anos de idade, um belo dia ela acordou e tinha uma moça lindíssima no pé da cama dela. Ela ficou assustada, mas a moça, como sendo uma mulher muito bonita, inspirou confiança na criança, na Laura criancinha. Então a moça deitou ao lado dela, a Laura dormiu, acordando com uma dor muito grande embaixo da garganta, como se estivesse sendo furada. Ela acordou, gritou, todo mundo saiu correndo pro quarto da criança, mas ninguém viu nada. A Laura, isso aconteceu com 7 anos de idade. Quando a Laura encontra a Carmila, ela tem 19. E ela olha pra Carmila e fala assim, gente, mas é exatamente a moça com que eu sonhei quando era criança? E, por sua vez, a Carmila vai olhar pra Laura e vai falar assim, nossa, você não tem ideia, quando eu era criança, eu sonhei que eu estava no quarto de uma moça e dormi com esta moça até que um momento ela acordou assustada, gritando. E a moça era você. Daí elas acham que o relacionamento delas, a amizade delas está escrita nas estrelas. E elas viram muito amigas, sendo que Carmila é uma pessoa extremamente sedutora, muito carismática, belíssima, e todos ficam encantados com ela. Pois bem, o tempo passa
E umas coisas estranhas vão acontecendo. Ocorre uma grande epidemia nos vilarejos próximos, em que muitas mulheres estão morrendo. Elas são, primeiro, acometidas com uma apatia absurda, e até que um belo dia o corpo delas não aguenta mais e elas vêm a falecer. Isso está acontecendo muito. E aí, um belo dia, a Laura, não sei, gente, quem é Ana? Quem é Ana? Não sei, você sabe, querido ouvinte, eu não sei. Enfim, a Laura, ela acorda com um vulto negro no pé da cama dela e este vulto a ataca. E ela começa a cada noite ter pesadelos, um pior do que o outro. Laura dorme sozinha no quarto. Carmila dorme sozinha no quarto da Carmila, com portinha trancada ainda. Carmila é das minhas, que dorme com porta trancada. Então, assim, Laura não sabe o que é. Ela começa a achar que são sonhos. Mas a Carmila fala assim, menina, tu acredita que eu também tô sonhando com isso? Olha, que coisa, né? E aí elas começam a temer, falando que assim, meu Deus, será que a pandemia lá dos vilarejos pobres chegou até o castelo? Tomara que não, né? Porque claramente detestam pobre. Mas enfim, aí nisso, aquele amigo do pai, que na verdade é o dono das terras, chega com o pai e fala assim, chega lá nas terras e fala assim, cara, aconteceu uma coisa horrível, como eu te contei, minha sobrinha faleceu, mas eu não te contei tudo, eu preciso te contar e, por favor, não me ache louco. E o pai da Laura, claro, imagina, o cara é um general. Você é o meu general, eu nunca vou duvidar meu general, pode me contar. E ele conta que ele e a sobrinha dele, que ele em alguns momentos do livro chama de filha até, estavam num baile de máscaras, quando encontra uma senhora com sua filha, nesse baile de máscaras. A menina tinha a idade da sobrinha, filha do general. E aí, conversa vai, conversa vem. A menina e a filha do general se tornam grandes amigas nesse baile. E o nome dela é Micarla. Anagrama de Carmila. Micarla. E aí, no meio da festa, aparece um soldado, um valete da condessa, que é a mãe da Micarla, e fala com ela alguma coisa lá, e ela fala assim, eu vou ter que sair, preciso fazer uma viagem urgente, mas eu não posso levar minha filha. Você fica com a minha filha na sua casa? Ela e a sua filha se deram tão bem. E mais uma vez, gente burra e rica aceita, né? E aí a Micarla fica na casa do general, até que a menina, a filha dele, filha/sobrinha, começa a ter os mesmos sintomas da doença que a Laura atualmente está tendo e vem a falecer. E aí o general conta que ele, depois disso, foi pesquisar e descobriu que Micarla era o nome de uma condessa da família dos Karkenstein, e que ela era uma mulher muito ruim, e ela virou, depois da morte, uma vampira. E aqui eles vão contar como vampiros nascem de uma maneira diferente que a gente está acostumado. Atualmente no cinema a gente acredita que você, se é atacado por um vampiro e depois toma o sangue dele, você vira o vampiro. Isso acontece em Drácula, isso acontece nas crônicas vampirescas da Anne Rice também. Aqui não. Aqui eles falam que uma pessoa que já está sendo perturbada por um demônio, está sofrendo algum tipo de perturbação espiritual, se mata, cria-se então um vampiro. E ele falou que ele voltou para aquela região porque esta Micarla, ela é de... Estamos falando do século XIX, né? Então é 1800 e pouco. Em 1600 e pouco, há 200 anos... morava naquela região e ele estava lá para encontrar o seu túmulo, que ela dorme como todo vampiro num túmulo, e matá-la. Como do jeito que a gente... Esse é o jeito que a gente conhece. Estaca no coração, separando a cabeça do corpo, queimando o corpo. Mesmo jeito que todo mundo sabe que é que mata vampiro. Tanto em Anne Rice, tanto em Bram Stoker, tanto em qualquer outro lugar. Até em Crepúsculo. Arrancou a cabeça e morreu. Enfim. E aí ele tá conversando com o cara, com o pai da Laura, e o pai da Laura fala assim, meu Deus, mas é exatamente o que a minha filha tem. E, gente, você não vai acreditar,
Não aconteceu uma coisa muito parecida? Uma condessa deixou a filha dela lá com a gente? Olha aqui como é a vida, né? Neste momento, chega a Carmila. E aí o cara olha pra Carmila e fala assim, menino, é a Micarla. Oh, que louco. Eu ia falar Micalateia, olha a loucura. Aliás, particularmente, acho que Micalateia é um nome melhor que Micarla, mas enfim. E aí, nisso, o cara olha e fala assim, gente, Micarla na minha frente. E sai correndo atrás de Micarla, ou Carmila, e tenta matá-la. Ela, tipo, obviamente foge. E ele conta, então, que provavelmente ela estava atacando a Laura, assim como foi ela que matou as outras pessoas do vilarejo, porque ela é uma vampira de mais de 200 anos, que está aí atacando a região. Aí, então, chamam um barão, que é um cara estudioso das artes ocultas, e ele tem a localização do túmulo original de Carmila. Aliás, essa parte, por mais que o livro seja muito, muito curtinho, nada não tem barriga, nada fica muito rápido. Ao contrário, ele explica direitinho as coisas, mas de uma maneira dinâmica. Ele explica com detalhes, mas sem enrolar muito. Cara, é um livro realmente muito bem escrito do ponto de vista técnico. Não tem, assim, nada para se reclamar desse livro. Eles encontram, então, o túmulo de Carmila, ou Micarla. Quando eles abrem, eles percebem que... É muito, muito legal essa descrição, porque falam que ela está deitada dentro do caixão dela. É um caixão feito de chumbo. E ela está... o caixão, quando abre, você tem por volta de mais de 18, 20 centímetros de sangue lá dentro. E ela está banhada com esse sangue. E aí, então, a matam, né, com estaquinha no coração, separa a cabeça do corpo, queima a desgraça, enfim. E aí, ele termina o pai de Laura pegando Laura e indo embora lá pra passar um ano viajando pela Europa e depois vão voltar. Gente, assim, é um livro simples, é uma história simples. Obviamente, desde o começo você sabe quem Carmila é. Você não sabe que tem todo essa trama de que ela era uma nobre da região há 200 anos. Isso você não sabe. Mas você sabe que ela é uma vampira. Você sabe que aquilo ali é um golpe. Aquela coisa do tipo, ai, deixa aí minha filha com você porque eu preciso resolver uns assuntos. Isso é um golpe, gente. Você sabe desde o começo. Mas assim, como é desenvolvida a situação é muito legal. É um livro pra quem? Gosta de livro de vampiro. 2, gosta de livro de mistério. Porque por mais que você saiba quem é Carmila, você tem umas situações assim, tipo, abrem a porta, ela já não tá mais lá, mas estava trancada por dentro, como ela saiu. Essas coisinhas são muito legais. É um livro para quem gosta também de livro de terror, sem susto, tá? É um livro mais puxado pro medonho do que pro terror puro, não é exorcista. Os sonhos da Laura são aterrorizantes, são muito, muito legais, muito bacanas do ponto de vista do terror. É um livro para quem gosta de entender como essas criaturas mitológicas surgem dentro da literatura, né? Então, é um livro que você, se gosta de ler livro de vampiro, vai identificar muitas coisas que foram criadas ali. E é um livro que envelheceu muito bem. Gente, é um livro do século XIX. Eu ia falar 2019. É século XIX. É um livro muito legal. Não é difícil de se ler. E é um ícone gay. É um livro que se desenvolveu como sendo uma literatura gay. Muito bacana. Muito legal. Adorei. Mais uma vez, edição maravilhosa. Livro fantástico. Porém, saiba que como é um livro do século XIX, você vai ter aqui trechos racistas, tá? Por exemplo, os empregados da mãe da Carmila ou da Micarla são pessoas negras e eles são descritos como criaturas horrendas, com o rosto escurecido, dando tchau para as meninas com escárnio, que é claramente uma descrição extremamente racista, que no século XIX era vista como ok, né? Vamos então entender isso quando ler. Ah, mas eu não gosto de ler nada disso. Então tá, então não pegue esse livro. Já esteja avisado que você vai se aborrecer quando lê-lo. Fora isso, livro muito legal, muito bacana. E é isso, gente. Mais uma vez, Carmila, a Vampira de
Karnstein, eu acho que é assim que você fala. Sheridan Le Fanu, da Pandorga, editora aqui, ó. Vou procurar mais livros deles. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.